Festejo de São João, cidade de Campos Novos, Santa Catarina, o padroeiro aqui da nossa cidade, da Igreja Matriz, a paróquia São João Batista. Hoje nós estamos aqui com os convidados, a Josiane e também o Adão, eles que são fundadores da comunidade católica Água Viva aqui de Campos Novos. Nós estamos no meio oeste Santa Catarina, entre Joaçaba e Curitibanos, para quem quiser se situar um pouco mais. E juntamente aqui também, hoje nós temos plateia no nosso podcast, esse podcast que é do mês de junho. Nós que trabalhamos essas datas comemorativas, datas festivas aqui na CADAV, e para abrilhantar, então, este assunto, hoje nós temos os nossos alunos acompanhando o podcast e também, então, os convidados. Eu quero desde já dar uma boa tarde, então, para Cacilda. Cacilda, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, o nosso ACADAVcast. Boa tarde, professor Célio, e boa tarde aos convidados, Josi, né? Isso. Adão, que sejam bem-vindos também aqui. Obrigada. Muito bem, e obrigado também aos nossos professores. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta aí, que nós vamos estar respondendo aqui na medida do possível. Boa tarde, Adão. Boa tarde, Rose. Fiquem bem à vontade aí. Boa tarde, professor Célio. Boa tarde, Cacilda. Boa tarde, família Cadáver que está aqui hoje. Bonito esse estúdio aqui. Obrigado pela acolhida de vocês aí. Boa tarde, professor Célio, Cacilda, a cada um que está aqui, aos professores, alunos, né? Que alegria a gente poder estar aqui nessa tarde, que a gente possa, né, com a graça de Deus, contribuir um pouquinho, né, para esse podcast de junho, então, aqui da CADAV. Muito obrigada mesmo pelo convite e pela acolhida. Dizer que a CADAV, né, ela é uma instituição educacional e que trata dos assuntos também relativos à sociedade. Queremos aqui deixar nossas homenagens à nossa professora Anita, que faleceu com o Covid. Ela era professora e na segunda-feira ela fazia, então, seu aniversário, que partiu e está morando com Deus. Que cada um de nós temos a nossa crença e a nossa religiosidade, e é isso que a gente busca aqui na CADAV, trazer esses valores para dentro da escola, né? Os valores ainda que são os valores cristãos, sendo uma entidade educacional, mas permanecendo esses valores da família, os valores da religiosidade, de eu acreditar em Deus, né? Isso é bastante importante, né, Adão? Isso. Sem buscar as coisas de Deus, é difícil, né, a pessoa ir para frente, né? Então, porque Ele é o criador de tudo, né? Ele que criou o mundo para nós, né? Ele que nos dá saúde, lembra todo dia de nos acordar, né? Então, a gente precisa buscar, né, as coisas de Deus. Muito bem. E São João Batista, Adão? A gente convidou a comunidade Água Viva por ter essa ligação direta, né, com o São João Batista. Qual que seria essa ligação deste santo que estamos comemorando com a comunidade Água Viva? E o que é a comunidade Água Viva para os nossos alunos que estão aqui nos assistindo presencialmente e quem está no nosso canal do YouTube também, a CADAV Campos Novos? Olha só, então a comunidade Água Viva, tudo iniciou com um grupo de jovens Água Viva, que iniciou na paróquia São João Batista. Iniciou lá em 2005, nós estamos agora, esse mês, completando 18 anos aí, né? E quando a gente iniciou o grupo de jovens Água Viva, a gente tinha algo assim, a gente sempre falava para os jovens assim, que nunca houvesse mentira entre os jovens, a gente sempre trabalhou bastante a música, né? Aí os meninos vinham para tocar e a gente sempre dizia assim, ó, que a verdade sempre prevaleça, se for para acontecer mentira aqui dentro, que o grupo se acabe. E a gente tinha isso. E com o passar do tempo, a gente foi descobrindo o que era isso, sim, da verdade. Até que um certo dia, lá em 2009, a gente fez um encontro, um retiro, onde os jovens passaram o final de semana todo na paróquia. E quem veio nos ajudar foi o pessoal da Arca da Aliança, lá de Joinville. E naquele encontro, eles foram perguntando toda a nossa história, desde 2005. Eles nos falaram, sabia que vocês têm um carisma próprio? E é um carisma como que de João Batista. E olha só como que João Batista morreu, hein? Teve que cortar o pescoço. Então, eu até fiquei assim, não sabia nem o que era carisma, né? E carisma é o nosso jeito de ser, nosso jeito de louvar a Deus, nosso jeito de rezar. É um jeito próprio, né? Então, ali a gente começou a rezar com essa palavra, a rezar com isso, a estudar um pouquinho, a saber o que era carisma. E tudo Deus foi revelando para nós, assim, né?
que nós tínhamos esse chamado, o Água Viva tinha esse chamado de ser como João Batista, ser um novo anunciador. João Batista é aquele que veio para anunciar a vinda de Jesus, veio avisar, preparem o caminho que o Messias está vindo, preparem o caminho que ele está chegando, né? E nós temos esse chamado como Água Viva, é de preparar esse caminho para a segunda e definitiva vinda do Senhor, né? Preparar a nossa família, preparar o nosso coração, que talvez Jesus não venha antes, mas nós tenhamos um chamado antes para a gente ir ao encontro dele. Então nós precisamos estar com o nosso coração preparado, precisamos estar com a nossa casa preparada, com esse caminho preparado. Então a missão do Água Viva é apontar, né? Mostrar Jesus e avisar o povo, né? Como João Batista fazia lá, batizava o povo, e o batismo de João Batista era um batismo de conversão, né? Dizendo para o povo se arrepender dos pecados, tudo, e ali ele batizava o povo lá no Rio Jordão. Então o nosso chamado como Água Viva é preparar esse caminho para o Senhor, tá? Nós não sabemos se eu vou me encontrar antes ou se ele virá antes. Então precisamos estar nesse tempo de preparação, né? Muito bem. E a Água Viva, a comunidade Água Viva, começou com o Josi e o Adão juntos, né? Casados, vivem um matrimônio e, como um acordo, né? Essa espiritualidade de ambos, vamos fundar a comunidade. Na realidade, quando nós começamos o grupo de jovens, né? Nós tínhamos, eu, né, não estudava aqui, daí eu vim embora e naquele tempo não tinha nenhum trabalho com jovens, naquele momento, né? Na nossa paróquia. E daí esse anseio de evangelização, assim, do jovem. Então, nós nem éramos casados ainda, né? Foi um pouco antes, uns 6 meses antes do nosso casamento, que iniciou o grupo de jovens. Aí, no final, né? No final do ano, nós nos casamos. E é interessante, né, Josi? Só cortando aqui. O grupo de jovens começou aqui nessa casa, onde hoje é a Cadave. Era um seminário aqui, né? E a gente pediu para o padre, a gente queria começar um grupo de jovens. Aí o padre disse assim, vamos começar com a gente lá no seminário. E a gente começou aqui com os seminaristas, a gente fazia uma animação, um louvor, aí pregava uma palavra da Bíblia, e depois os seminaristas faziam uma pipoca para nós, e era aqui nessa casa, né, quando começou, né? Verdade, bem lembrado. Então, aí começamos, né, esse encontro e o grupo de jovens, e daí logo mais nós casamos. E aí, passado alguns anos, né, depois foi se tornar a comunidade Água Viva, né? A semente já estava lá. E como o Adão contava, assim, né, a questão da busca da verdade, né? Sempre houve esse anseio pela verdade, o viver na verdade. E João Batista foi esse profeta que anunciou Jesus, mas que toda a caminhada dele foi marcada pela verdade, né? Inclusive, quando o passo final dele, né, antes da morte, assim, né, do martírio, foi por anunciar a verdade, né? Lá naquele momento para Herodíades, né, em que ele anunciou a verdade, e por essa verdade foi que ele foi decapitado, né? Então, essa busca pela verdade. Então, a gente viu na história, assim, que vinha caminhando, né, esse desejo da verdade. E como a gente estava falando ali, o Adão falou no início, né, que nós, né, no nosso coração, nós nascemos com esse anseio, né? Esse anseio da verdade, porque Deus é a própria verdade. E quando nós nascemos com esse anseio de Deus, que é o anseio da verdade. Então, quando nós descobrimos isso, né, e buscamos na fonte, que é o próprio Deus, fonte de toda a verdade, nós vamos descobrindo uma saciedade desse anseio, né? Então, quanto mais nós nos distanciamos dessa fonte, até mesmo nos nossos estudos, nos nossos empreendimentos, né, na educação, assim, nós vamos sentindo, né, como que uma sede aumentada, né? E a partir do momento que a gente vai se aproximando da verdade, do Criador de todas as coisas, da essência das coisas, nós vamos ir aprendendo, né? Vamos ir saciando essa sede da nossa alma, né? Então, isso é muito interessante. E João Batista é um exemplo para nós de tudo isso, né? Cacilda, o que você conhece de João Batista, já conhecia, além das informações que nós estamos trazendo hoje, que talvez para muitos não seja novidade, né? Sim. A pessoa que é praticante da Igreja Católica, que segue às vezes, bastante gente é devota de São João Batista, inclusive
Campos Novos é o padroeiro. E a Letícia trouxe um fato interessante hoje de manhã, né? Que Campos Novos já era João Batista antes de Campos Novos. Sim. Né? Cacilda, alguma coisa que você quer complementar, que você tenha alguma curiosidade que você tenha, já tenha conhecimento, ou uma pergunta que você queira fazer para a Josi e para o Adão? Mais ou menos o que eles falaram é o que a gente já sabia, né? Que a gente sempre escuta no Evangelho, né? E como se falou, participando da igreja e tudo. E só uma pergunta que eu queria saber, por que nós somos batizados quando nascemos? E Jesus foi batizado com 33 anos, né? Que foi João Batista que batizou. Então, por que nós, assim, já quando nasce, já tem que fazer curso de batismo e já tem que ser batizado? Não podia esperar? Já quando fosse mais velho? Você quer responder? Pode. Então, porque o batismo de João Batista, ele é um batismo de conversão, né? Jesus foi batizado por ele, não porque Jesus necessitava de conversão, mas pela nossa conversão. Quando Jesus entrou nas águas lá do Rio Jordão, ele santificou todas as águas, inclusive a água que é derramada sobre nós no nosso batismo. Então, é pela nossa necessidade que Jesus foi batizado, né? Tanto que João Batista não queria batizar Jesus, né? Ele dizia, não, eu não sou digno, eu não quero isso, né? Eu que preciso ser, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Então, esse batismo que João realizava é um batismo de conversão e Jesus foi batizado para santificar as águas que depois nos batizariam. Porque vocês vejam bem, né? Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, né? Isso. E nós sabemos que todas as águas, elas se unem e formam e correm para uma única direção, que é o mar, né? Então, a água do Rio Jordão também correu para o mar, que também alcançou os nossos mares, né? Então, todas as águas foram santificadas quando Jesus entrou naquela água e foi batizado por João. Mas aí, por que nós sermos batizados quando criança? Porque quando que nós poderíamos querer ser lavados por essa água que apaga a mancha do pecado original, daquela que os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, né, cometeram? O quanto antes possível, né? Porque, por exemplo, né, tem até um padre muito bacana, mas que já é falecido, que a gente acompanha muito, o Padre Léo, né? Que ele diz assim, se fosse assim, vamos escolher ser batizados com 30 anos como Jesus. O batismo de Jesus, lembrem sempre, foi diferente do batismo, né, que nós recebemos. Ele não precisava, o batismo perdoa os nossos pecados, ele não precisava desse perdão, ele não precisava da conversão. Ele foi batizado para santificar, ele mesmo disse, é preciso que eu passe por isso, né? Para santificar essas águas. Mas nós, quando que nós precisamos ser lavados dessa mancha? O quanto antes. O ideal é que a gente seja batizado o antes possível, né? E esse padre, o Padre Léo, ele sempre diz assim, quando que, né, a gente não vai poder esperar o bebê decidir se ele quer comer para daí dar comida para ele, porque até lá ele vai, né? Será que ele que mamar que ele vai escolher, qual leite, né? Será que ele quer mamar ou não? Não, a gente vai dar esse alimento, né? E assim também o batismo é esse alimento para nossa alma, né? Porque ele perdoa os nossos pecados, nos apaga essa mancha do pecado original na nossa alma, né? Então ele é como se fosse um alimento para a vida eterna para nós. Por isso que a gente recebe o quanto antes possível. Porque esse batismo que recebemos, né, é diferente do batismo que João realizou com Jesus. Pela finalidade dos batismos, né? E a gente nasce para o céu, né? Exatamente. O batismo é um sacramento, né, na Igreja Católica, um sacramento que nos possibilita isso, a gente nascer para o céu, né? Ali a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, né? Então, e como a Josi falou, né, nos lava dessa mancha do pecado original, né? E o bonito também, falando no sacramento do batismo, porque João Batista é devido ao batismo, né, que o nome dele foi Batista, né? É também a gente saber, assim, que os sacramentos, eles deixam em nós uma marca que não sai mais. É indelével, né? E eles são ferramentas que Deus deixou para nossa santificação, ou seja, para nos levar para o céu, né?
Então, né, tanto o sacramento do batismo, como da confissão, da Eucaristia, no caso da Igreja Católica, né, o sacramento da ordem, né, do sacerdócio e do matrimônio, eles marcam a nossa alma, mas eles não só marcam, eles também dão uma força. Então, né, isso que o Adão falou de que abre as portas do céu, é porque de fato acontece como se fosse assim esse milagre naquele momento. É que são coisas que a gente só vai vendo com os olhos da fé, né? Não é como uma luz que se acendeu e se apagou, né? Mas lá na nossa alma é como se fosse isso, sabe? Então são ferramentas maravilhosas que nós temos nas mãos, né? Tudo para o nosso bem, o bem, né? Não só da nossa vida material, mas também da nossa vida espiritual. E quanto aí teve toda a vida de João Batista, né? Que ele era, inclusive a Nossa Senhora, né? Foi visitar Santa Isabel, né? Quando estava grávida de João Batista. E aí João Batista já veio com essa missão, né? Na Terra. Ele já nasceu, já foi concebido antes, nasceu antes de Jesus, justamente para vir fazendo esse anúncio de Jesus. Hoje cedo nós falávamos da missão que cada um tem, né? E aí nós lembrávamos também da professora Anitta. Cada um tem sua missão. Quando Deus chama, concluiu a sua missão. E João Batista teve o pescoço cortado, mas depois que ele cumpriu a sua missão, né? Depois que ele anunciou Jesus, mostrou quem que era Jesus, e os discípulos que seguiam ele passaram a seguir Jesus, porque era essa a missão de João Batista, né? Anunciar e ele diminuir e Jesus aparecesse, né? E quanto aos festejos, Adão, de São João Batista, qual que é a ligação assim, que tem os festejos? Até a Letícia deixou nós um pouco desanimados, porque nós acreditávamos que a festa junina era porque era do mês de junho, né? E diz que não é por causa do mês de junho, né? E o João Batista é por causa do dia 24? É nascimento? É morte de João Batista? Como que... Dia 24 de junho a gente comemora o nascimento de João Batista. É um dos únicos santos aí que a gente comemora no nascimento, né? A maioria dos santos todos a gente comemora na data de falecimento, né? Mas João Batista é o nascimento, porque ele nasceu para anunciar o Senhor, né? Para ser esse precursor. Ele veio antes, né? E a festa junina, ela é porque ela veio lá da colonização os portugueses trouxeram para nós, e onde era o costume já comemorar os santos do mês de junho, por isso essa festa junina, né? Que é São João Batista, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, né? Então veio a colonização portuguesa trouxe para nós, e ali no Nordeste se tornou uma dessas festas típicas, assim, né? Aí entrou junto a música lá, né? A música nordestina, junto na festa junina. Os alimentos também, né? E as comidas típicas também, né? Porque daí é um tempo mais de frio, né? De inverno. Então tem essas comidas mais quentes, né? Então, essa... A cultura do milho e as coisas feitas em milho também, né? Isso. Vem desse... E aí foram juntando a festividade com o santo. Isso. E até porque, né, a cultura portuguesa, ela é uma cultura cristã, né? Então, até a celebração dos santos nos foram deixadas, né, pelos portugueses, essa cultura, esse costume, né? Então, quando eles colonizaram, eles trouxeram isso e foi aderido pelo povo aqui, né? A continuidade, a vivência dessa cultura, né? Por celebrar, assim, esses santos do mês de junho, né? E realizar a festa junina nesse momento. Assim. Tanto é que os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que fizeram no Brasil foi rezar a Santa Missa, né? Sim. Então, eles trouxeram isso para nós. E daí tem esses 4 santos aí bem populares do mês de junho, mas como São João é um dos santos mais populares, né? Então vai chegando esses dias do dia 24 de junho, dia de João Batista, as famosas aí, típicas festas juninas aí, né? A Cacilda conheceu o Celso na festa junina, né, Cacilda? Ou não? Não? Não. Ué, mas gostava da festa junina? Eu sempre gostei. O Celso não era muito, porque eu acho que lá pro Mato Grosso, eu acho que não tinha. Mato Grosso do Sul, acho que não tinha. Tinha festa junina, mas eu não tinha tempo pra curtir. Eu trabalhava aqui, eu sou... É
que eu participava no tempo de aula, né? Tempo de Ah, escola. é. Sempre gostei. Sempre gostou de dançar quadrilha? Ah, E pois é, e as danças, né? As danças de quadrilha, por exemplo, tem várias danças, e inclusive algumas, né, que extrapolam aí as condições, digamos assim, do cristão, mas quadrilha tá liberado. Dançar quadrilha? Pode dançar, né? Com respeito aí, pode dançar quadrilha sim. Pode dançar quadrilha, né? Aham. E a fogueira também tem ligação com o João Batista ou não? Ou também é só uma tradição? Tem, né? Vem da luz, né? Uhum. A fogueira, sim, essa tradição aí que vem simbolizando a luz, né? Que João Batista veio apontando essa luz, né? Que viria, né? O próprio Cristo, o Messias, né? Trazer luz para o povo que andava ali, né? Nas trevas, na escuridão. Então a fogueira vem trazer essa luz, né? Essa coisa nova, né? eu também sabia, tipo, o dia que o João Batista nasceu, né? Que foi acendida a fogueira para anunciar, né, que ele não tinha nascido e para que a Nossa Senhora também visse, porque moravam longe, né? Daí para que ela soubesse que o João Batista tinha nascido naquele dia, que foi um propósito que elas fizeram uma para outra. Santa Isabel falou para Maria que o dia que ele nascesse ela ia acender uma fogueira. Olha A só. história que eu sabia, que eu sei Interessante, é essa. olha. Aham. Sinal de fumaça. É sinal Isso. da. Que legal, né? Daí ela viu a fogueira, né? De longe, ela viu a fogueira, ela ficou sabendo que ele tinha nascido. Olha só. Que coisa. Que bonito, né? Aham. Aí são os festejos. Daí deu no acaso da comunidade instituir o João Batista, claro, por essa visão que da Arca da Aliança tiver, né, do carisma ser Sim. de João Batista, e a paróquia ser João Batista. Sim. Poderia ser um outro santo da comunidade? Não? Poderia. É? Até nós temos 2 santos baluartes, né? Que é João Batista e Santa Terezinha, né? Aham. Mas o João Batista que veio primeiro, né? Sim, é o chamado, O né? chamado, né? A gente tem essa missão. Daí Santa Terezinha vem nos ensinar a como cumprir essa missão. Ela vem nos ensinar, assim, o caminho, né? O caminho, assim, com tudo que ela teve, assim, o amor nas pequenas coisas, né? Em tudo que a gente fizer. Então, pra gente cumprir esse chamado, como João Batista, Santa Terezinha vem nos ensinando, né? Como água viva ali. Uhum. Mas São João Batista, ele inspira o chamado, o ser, né? Ser essa fonte de água viva no deserto. Ele já viveu no deserto, né? Vivia muito no deserto, João Batista, né? Uma vida bem austera, né? Comendo, se alimentando de mel silvestre, gafanhoto, assim, uma vida bem forte, assim, bem diferente, né? E muitas vezes a gente vive nesse deserto, né? Nesse deserto de evangelização, no deserto do nosso coração, né? Muitas vezes parece que a gente tá, meu Deus, né? O que vou fazer? Então, nesse deserto é ser essa fonte de água viva. João Batista também foi essa fonte. As pessoas iam até ele porque gostavam de ouvi-lo, né? Gostavam de estar com ele, então de ouvir a palavra que ele falava, a verdade, aquilo tocava o coração das pessoas, né? Inclusive Herodes gostava de ouvi-lo, né? Mas, então, ser essa fonte de água viva. E ele, quando foi perguntado, questionado o que ele era, se ele era o Messias, porque eles estavam nessa espera e ele era um grande profeta, né? Se ele era um profeta, se ele... Ele mesmo disse sobre ele, né? Eu sou a voz. Então, essa voz, o anúncio. Então, João Batista é muito a voz mesmo, né? Então, esse é o nosso chamado, assim, né? E nessa comemoração deste ano específico, a comunidade festejando junto com a paróquia, fazendo a encenação, né, de toda essa trajetória de João Batista. Vai ser que dia? Hoje é quinta-feira, a gente está vendo esse podcast. Quem estiver nos assistindo já pode ir receber esse convite, né, para ir assistir. Vai ser amanhã, né, na sexta-feira. Isso. Após a missa, né, no salão paroquial. Vai ser um momento bem especial que está sendo preparado com muito carinho, muita dedicação. E vai ser uma representação bem bonita, assim, de toda a trajetória de João Batista, desde o nascimento até o seu martírio. Então, estão todos convidados. Vai ser uma alegria, assim, nos encontrarmos lá. Isso aí.
Muito bem, esse é o nosso ACadavCast, o podcast da Cadave, indo ao ar então nessa quinzena sobre as festividades de São João Batista, representados aqui pela comunidade católica Água Viva, que tem aí o seu santo baluarte, este santo também, que é o nosso padroeiro. Fica aqui o convite então para você participar dessas festividades do nosso município, assim como a Cadave também está fazendo parte, e tem hoje a honra então de estar aqui com o Adão e com a Josi. Muito obrigado a você que nos acompanhou e fica aí o convite para os nossos próximos episódios do nosso ACadavCast. Participe e compartilhe. Nosso muito obrigado aqui pelo convite, então, ACadavCast, professor Célio, obrigado aí pela recepção dos professores, nossos amigos aí, a Cacilda. Foi uma alegria estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada, é sempre uma alegria a gente estar aqui, né? Agradeço a acolhida de cada um, obrigada professor Célio, Cacilda e a companhia de cada um aqui. Deus abençoe. Muito bem, Cacilda. Quero também dizer muito obrigado a vocês que vieram por disponibilizar esse momento com nós e foi muito bom. Aprendemos. Eu aprendi bastante. Isso aí. Obrigado, Célio, também. Muito bem. E além do aprendizado, então, fica aí também o conhecimento e você conhecer a comunidade de Água Viva também tem esse convite, né, Josi? Quais são as atividades para essa semana? Então, nessa semana nós temos o Terço da Misericórdia todas as tardes às 15 horas, né? Uhum. Na sexta-feira um terço bem especial, que é com adoração também ao Santíssimo. E no domingo nós teremos nosso encontro Água Viva às 19 horas, né? Uhum. Então estão todos convidados, é um encontro maravilhoso, assim, né? De oração, de muita partilha, de alegria, de música, União. né? De união, isso. E estão todos convidados. Muito bem. Não vai falar o endereço lá, né? Não. Nosso endereço, então, é na rua Henrique Rupp, número 168, no centro de Campos Novos. Aí. Muito bem. Fica aí o convite, então, para você participar e fique conosco. ACadavCast, o podcast da Cadave. E temos também o Água Viva Kids, né, Josi? Isso. No mesmo horário que temos o Encontro Água Viva, domingo às 19 horas, tem o Água Viva Kids, que é um encontro para as crianças. As crianças também são evangelizadas ao mesmo tempo que as famílias, que os jovens lá. Então, quem quiser participar, pode levar as crianças, também tem o nosso Água Viva Kids lá. Muito bem. Muito obrigado e até a próxima.